Pessoal, foi no sufoco, mas o Flamengo está na próxima fase da Libertadores da América. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando dessa classificação do Mengão e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. No Flamengo é proibido falar em eliminação. Foi sofrido, o Cicio cantou a bola aqui no programa, que não seria simples, o Flamengo se complicou, mas venceu por 1-0 Táchira, a LDU bateu o Córdoba e o Flamengo passa para a próxima fase, na segunda colocação e respira aliviado. 90 minutos de uma única bola na rede para manter vivo o sonho do tetra. Acontece que até o Maracanã explodir de alegria, era a tensão quem tomava conta do estádio. Aprendizado que não tem jogo fácil na Libertadores. Todos os que estão na Libertadores são parte de cima da tabela ou campeões dos seus países e não tem jogo fácil. O Flamengo entrou em campo precisando de uma vitória, mas também era preciso ter atenção com o outro jogo do grupo, que aconteceu no mesmo momento. Antes da bola rolar, o Central Córdoba era líder com 11 pontos. O Flamengo vinha em segundo com 8, empatado em pontuação com a LDU, mas com um gol a mais de saldo. Iniciadas as partidas, enquanto os rubro-negros buscavam espaço para jogar no Maracanã contra um Deportivo Táchira, totalmente recuado, lá no Equador, a LDU não demorou para abrir o marcador. Aqui no Brasil, as melhores chances dos cariocas nos primeiros 45 minutos aconteceram de longa distância com Alan. Quando conseguiu invadir a área, o chute de Luiz Araújo parou no goleiro. E antes de terminar o primeiro tempo, a LDU ampliou na outra partida. O Flamengo foi para o vestiário no intervalo sob vaias da torcida. Àquela altura, a LDU já vencia o Central Córdoba no Equador por 2-0. O resultado ia tirando o Flamengo da Libertadores. A equipe carioca precisava da vitória para manter o sonho vivo na competição internacional. Logo no início do segundo tempo, a LDU marcou o terceiro, o que deixava as chances de liderança do grupo bem difíceis para os brasileiros. Mas antes de pensar em tabela, era preciso conseguir a classificação. Carlo Ancelotti estava presente. Assistiu tudo de camarote, literalmente. Quis o destino que o único jogador da linha defensiva rubro-negra, que não foi convocado por ele, resolvesse a noite para o Flamengo. Léo Pereira! Festejou! O Flamengo teve a chance para ampliar, mas não aproveitou. Aí precisou passar nervoso nos minutos finais. E foi o milagre de Rossi que garantiu a vaga. Fim de jogo, Flamengo 1, Deportivo Táchira 0. O sentimento para mim de vitória, de orgulho heróico, 10 dentro da área defendendo e sabendo sofrer, e o goleiro depois saindo mais uma vez como herói. É uma vitória, eu comemoro todas as vitórias da minha carreira, sempre. Não é fácil ganhar. Com a vitória simples, o Flamengo avança na segunda posição do Grupo C. Queria ter feito o segundo gol ali para classificar em primeiro. Não conseguimos fazer o segundo gol, mas o importante é a classificação. Do Flamengo era apontado e é apontado como favorito na Libertadores, mas vacilou, tropeçou e agora conseguiu a classificação, mas não do jeito que o torcedor sonhava, inclusive classificado, mas as vaias apareceram no Maracanã. Apareceram no intervalo e no final, né, Renata? E aí a gente esperava que o Flamengo desempenhasse um futebol melhor, até porque venceu o Palmeiras, né, no último jogo do Brasileiro, jogando de uma forma mais competitiva, mais aguerrida. E a gente viu ontem o Flamengo abaixo do que a gente imaginava, muito abaixo realmente. Alguns jogadores sentiram, né, acho que a pressão, a ansiedade de querer fazer o gol logo, para que eles classificassem para a próxima fase. E isso, de repente, dentro do campo, influenciou bastante em alguns atletas. E aí é curioso, Renato, depois do jogo, quando o árbitro apita o jogo, muitos jogadores caindo no chão, tipo assim, exausto, aquela coisa assim, parece, ufa, tirou o peso. É difícil entender isso, até porque o Flamengo é um dos candidatos
né, a buscar o título aí da Libertadores, mas na Libertadores ficou muito devendo na primeira fase. Quem tá jogando muita bola, Rona, é o goleiro Rossi, pegou pênalti contra o Palmeiras e ontem no finalzinho, quem diria, naquele sufoco, 5 minutos finais, o Táchira atacando, chegando e ele fez uma defesaça. Foi, e é um time que tá crescendo dentro da competição, isso é bom também, tem esse lado bom, passando por esses percalços aí, dessa briga com a torcida, os próprios jogadores se desdobrando e caindo no chão no final do apito. Agora, eu gosto muito desse menino, esse Felipe, o treinador, o Felipe Luiz. Felipe Luiz. Você tá bem hoje? Eu tô contra o Felipe. Você tá meio desligado, meio desorientado. Não, mas o Felipe Luiz, em todas as entrevistas, ganhando ou perdendo, ele tá centrado. E é bom porque ele transmite isso pros seus atletas. Alguns jogadores sentiram mesmo, mas quando olha pro treinador, é nesse momento que você vê o cara. E ele tem se destacado nesse sentido e se destacando pelo lado bom. Porque pra você passar uma pressão dessa com o Flamengo, jogando em casa, velho, o cara tem que ser bom mesmo. E ele tem demonstrado isso. E aqui no programa, às vezes, a gente fala uma coisa na hora, o torcedor não gosta, não entende. Cicinho, você vinha cantando a bola, que não seria tão simples pro Flamengo. Muita gente não acreditou. E quem diria, o Flamengo para estar na próxima fase, tudo bem, é outra história, mas até agora sofreu. Exatamente, Renata. O Flamengo, nessa primeira fase, demonstrou muitas irregularidades e deficiências. E isso favorece os próximos adversários durante o decorrer, né, digamos, da competição. O próximo adversário do Flamengo já vai analisar todos os defeitos que o Flamengo teve nessa primeira fase. E isso é muito ruim para o Flamengo, porque nesse grupo aí o Flamengo sofreu para classificar. Um dos grupos mais limitados, e o Flamengo era para ter classificado com os pés nas costas. Então é isso que chama a atenção. Mas o Felipe frisou muito bem, o importante é a vitória. Classificou? Também o Flamengo com certeza vai tirar muitos exemplos dessa primeira fase que enfrentou, que foi muito ruim, o tamanho que é o Flamengo e o tanto de jogadores com qualidade que tem. Léo Pereira sinaliza, organiza o posicionamento ali dentro. Cova, levantamento no bate-rebate, olha aí, Rossi! Que bola perigosíssima dentro da grande área! No apagar das luzes, o time venezuelano tenta. Acho que é um pouco innecessário porque a gente queria classificar, classificamos e é para comemorar, é isso. Agora vem a fase das oitavas, aí a gente está vivo no Brasileiro, a gente passou a Copa do Brasil, hoje conseguimos passar nas oitavas também da Libertadores, então muito feliz por isso, mas nesse sentido acho que é innecessário porque eu sei que todo mundo quer definir em casa, mas o ano passado ganhamos a Copa do Brasil sempre definindo fora, sempre contar com o apoio do torcedor é o mais importante que nós temos aqui em casa. A gente joga 11 contra 11 dentro de campo, é claro que temos o melhor elenco, acho, ao meu ver, da América do Sul. E, cara, a gente joga, como eu falei, a gente joga contra 11 e os caras vieram solto e não tinha ambição nenhuma. Dava pra ver nitidamente. Eu assisti o jogo deles contra o LDU, cara, e você olha e fala, pô, vai dar pra gente ganhar com uma vantagem, só que chega aqui é completamente diferente. É claro que havia ansiedade, claro que existia ansiedade. Sabíamos que tínhamos que ganhar para passar, tínhamos que conseguir um gol, fazer um jogo onde a gente conseguisse o resultado para poder passar. E essa ansiedade ela sempre vai existir dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor, com o Maracanã, com a torcida que mais cobra. É claro que existe essa ansiedade. Eu, como treinador, posso tentar o máximo possível tirar. Não conseguimos criar essas chances claras. E isso foi causando um pouco de nervosismo com bola. No intervalo, tentei tranquilizar um pouco esse sentido. O time melhorou, encontrou o gol e ganhamos o jogo. No final, é normal também que time no mundo que não sofre finalizações, ou sei lá, que passa um jogo 90 minutos sem que chegue na nossa área. Chegaram por forma de escanteio, tivemos chances de tirar a bola, não tiramos. Tá aí então, o professor Felipe Luiz, e a gente já vai direto para o Rio de Janeiro com Rafael Marques para trazer um pouco do que foi dito, do clima no Maracanã, do torcedor, como amanhece hoje o rubro-negro, orgulhoso com a classificação,
preocupado, ouvindo cornetas e zoações de outros? Aí se o vascaíno botafoguense vem zoar o Flamengo, o rubro-negro vai falar o quê, Rafa? Estamos classificados, ou não, Rafa? Bom dia. Bom dia, Abel, bom dia, Brenner, bom dia, Eugênio, Prates, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360. Eu acho que é muito mais o Flamengo pelo Flamengo do que o Flamengo com os seus adversários diretos aqui no Rio de Janeiro. Ontem à noite no Maracanã, todo o cenário estava armado, preparado para uma grande festa. 66.082 torcedores presentes, maior público do Flamengo no ano e um dos maiores da história do novo Maracanã. As presenças ilustres, né, de atletas profissionais vinculados afetivamente com o Flamengo, mas que não jogam mais pelo clube, Vinícius Júnior, João Gomes no meio da galera, Paquetá, Ancelotti, técnico da seleção, presente para poder acompanhar de perto 5 dos seus convocados para os jogos contra Equador e Paraguai. Um deles não jogou, que foi o Danilo. Então você tinha todo um cenário pronto para uma grande festa, mas na prática o que se viu foi uma noite dramática para o Flamengo em termos de planejamento para 2025. Com o gol do Léo Pereira marcado no segundo tempo, o time venceu o Tátira por 1-0 e agradece muito a defesa do Rossi naquela finalização da pequena área, queima-roupa no chute do Cano aos 49 do segundo tempo. Aliás, se o Flamengo ganhar a Libertadores desse ano, lá na frente, quando fizerem aquele material especial que conta a história da campanha, vão ter que pontuar essa defesa, que ela foi uma defesa que valeu uma classificação, a maneira como o Rossi abafou o chute do Cano e manteve o placar de 1-0. O debate pode ser desenvolvido, meus amigos, sob várias formas de análise, sob vários prismas, mas eu queria tocar em 2 pontos, até para servir de, digamos, start desse tema para os demais companheiros. O primeiro deles é o seguinte: o Flamengo não poderia terceirizar a situação com absolutamente ninguém. O discurso de falar do Tátira e do comportamento do Tátira como uma espécie de argumento para justificar a dificuldade do jogo de ontem me parece algo que flerta muito com o despeito. O Tátira não tinha a menor obrigação de vir para cá e jogar de má vontade, por questões profissionais. Todo mundo que entrou em campo ontem tinha que se empenhar. Então dizer que o Tátira se empenhou mais contra o Flamengo do que nos outros jogos, eu acho que esse tipo de discurso flerta muito com o despeito. E o segundo, comportamento da torcida. Ao final do primeiro tempo e ao final do jogo ontem, a torcida vaiou e depois apoiou o time. O que esse gesto significa e como ele foi interpretado, pelo menos por quase todo mundo aqui no Rio de Janeiro? Olha, nós torcedores comparecemos, fizemos nossa parte, apoiamos o time, mas não gostamos do que vimos. É uma mistura, ou na verdade uma junção de sentimentos que podem ser até em algum momento serem tratados como paradoxais, alívio pela classificação e tristeza pela atuação. Eu acho que essas duas situações foram conjugadas pela reação do torcedor ao final do jogo. O ruim de tudo, né? O melhor da história, o Flamengo está classificado para o mata-mata, isso é o que mais importava no final das contas. O Felipe Luiz admite a ansiedade, esse é um ponto importante. A Arrascaeta está fora do primeiro jogo das oitavas de final e como passou na condição de segundo colocado no seu grupo, o Flamengo, mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo no mata-mata, vai decidir fora do Maracanã. Abel e amigos. Muito bem, o Rafael Marques trazendo um pouco da repercussão, um pouco da análise dele também do que aconteceu ontem no Maracanã. E tem muito rubro-negro bravo, apesar da classificação, porque ela foi suada, etc e tal. Claro, o torcedor esperava uma goleada em cima do Tátira. Eu imaginava que o Flamengo fosse golear o Tátira, não foi o que aconteceu. Temos torcedores mostrando sua indignação, é isso? Olha aí, na nossa hashtag F360BR. William Guerra. Abel, não é Flamengo se classificou com drama, é Flamengo deu vexame, diz o William. Não, mas classificou. Mas o William tá dizendo que é vexame, viu, Prates? Ah, é? Um time sem nenhum ponto, veio com jogadores reservas. Foram as reservas do Tátira? Ele tinha desfalques, tinha alguns desfalques. Não era o time não era considerado titular, os 11 titulares não. Havia alguns desfalques. Aí ele completa, continua, né? Flamengo com seus titulares tomou sufoco terrível no Maracanã. Sufoco terrível nos últimos 5 minutos, né? O jogo inteiro só foi ataque contra a defesa. Não, agora você falou do torcedor, o William Guerra torce pra quem? Um gol de bola parada o salvou por sorte, diz o William. Obrigado pela mensagem, William. Não tá escrito ali não, se ele queria Flamengo não. Esse sim, tá escrito Wellington Urubu. O outro não diz que é Flamengo não. É verdade, né? Wellington Urubu, você tem razão, Eugênio. Nenhum lugar ali diz que ele é Flamengo, né?
Mas o jeito que ele cornetou, eu desconfio que ele é Flamengo. Viu? Não sei, talvez ele seja pelo contrário. Algum anti. Bom dia, Wellington. Sou Flamengo, mas não mereceu a classificação. Futebol pobre para um time milionário. Mereceu passar a vergonha da desclassificação. A cada ano essa vergonha... a cada ano essa vergonha. Espero que acorde nas oitavas. Boa, Wellington. Obrigado pela mensagem, amigo. Tem mais? Ou parou por aí? É isso. Eugênio Léo. Eu queria começar aqui o nosso papo. O seu start, como diria Rafael Marques. Fazendo uma crítica à edição do programa. Opa! O Flamengo ganhou o jogo. Que isso? Aí de todos os jogos... Quero te cumprimentar. Que isso? Quero te cumprimentar. De todos os jogos, a gente quando vai abrir aqui o bloco, a gente bota um gol. Aí botaram aqui uma defesa do goleiro. A única defesa do goleiro do Flamengo em 90 bem minutos. Pontuado, pontuou legal. Isso que eu falei. A única. Parabéns. Tomou sufoco nos últimos 5 minutos. O Flamengo Pontuou fez bem. 20 finalizações. O goleiro deles fez 2 ou 3 defesas muito boas, inclusive uma numa cabeçada do Gerson, que era um gol feito. O goleiro deles é o goleiro do Tátira que você está falando. Deles o tá Tátira. bom. Deles o Tátira. E o goleiro nosso... Deles, os venezuelanos. Embora seja preto e amarelo o time... Não sei se isso teve interferência na atuação do Flamengo ontem. Mas embora seja venezuelano, preto e amarelo, é o time venezuelano. Tá certo. É o goleiro deles, do Tátira. Do Tátira. Que eu não sou o Tátira. Sim. Ele fez algumas defesas, talvez até mais difíceis do que a defesa do Rossi. Tô com você. E a defesa do Rossi, ainda tinha o Alexandre fechando. Se a bola passa pelo Rossi, o Alexandre poderia tirar. Aí já não sabemos. Calma. Poderia tirar, mas ele tava fechando ali. Mas não dá pra dourar a pílula Não dá pra dourar a pílula. Ontem, não. O Flamengo não fez o que se esperava dele. Esse é um fato, que era ganhar com tranquilidade o jogo. Grupos, né? Mas ele ganhou o jogo. Então eu acho que a gente deveria ter começado o bloco colocando o gol do Léo Pereira. Então, peraí. Boa Senhor, observação. preste atenção. Assina embaixo. Você assina embaixo? Não, em relação Mas a produção do F360... que foi criticada pelo general, já respondeu aqui. Descaradamente. Aqui, ó, tem um ponto aqui. A produção já falou, porque o Eugênio falou assim, a produção errou, não foi isso que você falou? Não errou, ela fez o que ela achou que tinha que fazer. Mas eu discordo. Eu discordo. A produção já falou comigo aqui, falou assim, o Eugênio está dizendo que a produção agiu errado? Então, a produção está me perguntando aqui, será que a produção produziu a torcida do Flamengo? Porque a torcida reclamou e vaiou. Vamos colocar no ar. Essa é uma outra questão. Olha aí, vê se... Essa é uma outra questão. Peraí, segura aí. São coisas diferentes. Coloca no ar, a torcida do Flamengo, vai. Senhor Eugênio Léo. Não foram produzidas, mas isso não invalida a minha crítica, porque o jogo ontem, a tendência do jogo não foi o Flamengo tomando sufoco do Tátira. O Tátira quase não chegou no ataque. Verdade. Então, praticamente não criou problema para a defesa do Flamengo. Aquilo foi um lance nos acréscimos. Pontual, eventual. O jogo todo foi o Flamengo no ataque. A tendência do jogo foi o Flamengo com 62% de posse de bola, finalizando 20 vezes. Ataque contra a defesa. 5 situações reais de gol que não foram convertidas, só uma delas entrou. Ponto. Então, assim, o jogo mostra o seguinte, que o Flamengo, embora muito superior em campo, ele não teve capacidade de converter situações ou de criar mais situações de gol. É em cima disso que a gente tem que trabalhar para entender o que foi o jogo. Qual é o problema do Flamengo? Se é que tem um problema. O Flamengo, a gente cria as expectativas. Uma coisa é o que está na nossa cabeça, outra coisa é a realidade do campo. Não, mas peraí. Verdade. Eu brinquei com você. Os jogadores do Flamengo também ajudam nesse discurso, né? Eu brinquei com você, coloquei pilha, porque mas eu concordo mesmos, muito. Quando são perguntados, eles falam sobre o valor do elenco. O Flamengo tem o melhor elenco do país. Os próprios jogadores isso é relativo. Isso. Eles próprios ajudam a sustentar essa narrativa de que o Flamengo é bem poderoso. Então não somos mas só o Flamengo nós, é mesmo. poderoso. Acho que todo mundo que está dentro da bolha do futebol tem a expectativa. Na verdade, a expectativa é criada mediante aquilo que historicamente os jogadores mostraram em campo que são capazes de fazer. E aí você conjuga as individualidades e estabelece o valor de um elenco. O Flamengo tem um elenco muito poderoso e, como tal, precisa ser cobrado. Fez uma classificação, uma fase classificatória muito ruim. Dos 6 jogos, o único jogo que o Flamengo justificou a sua capacidade de competição foi contra a LDU no Maracanã. Em todos os outros jogos, o Flamengo esteve abaixo e a gente, pelo menos eu faço muito isso, a gente cobra cada
cada vez mais que o torcedor ele se incumba de ser mais bem informado, que ele desenvolva uma capacidade crítica um pouco maior, que de posse de elementos sustentáveis ele possa ser um ativo importante para ajudar a melhorar o desempenho do seu time. A gente quer uma torcida mais inteligente, mais racional. Então, assim, eu entendo que o que aconteceu ontem no Maracanã foi totalmente plausível. O que o torcedor do Flamengo fez ontem é a manifestação de descontentamento com uma primeira fase que era, sim, para ter sido sem sofrimentos e foi com sofrimentos. Só um momento, eu quero tocar a bola pro Breiler. Eu queria ouvir o Breiler também. E para o Rafael Também Prats, quero ouvir o Breiler. Só completando o seguinte, eu brinquei, coloquei pilha em você e tal, eu concordo muita coisa com o que você fala, mas não concordo com tudo. Porque quando você fala, a expectativa é criada em cima da realidade. Aí eu tô com o Rafa. A realidade é um time milionário, um time com investimento milionário, com uma camisa pesada, tricampeão da América, contra um time da Venezuela, que deve ser respeitado, o futebol venezuelano, mas é um país que não tem tradição nenhuma no futebol. Então, não vou comparar. Eu não vou comparar o Flamengo com o Real Madrid, nem a Venezuela com a Grécia. Mas é como se o Real Madrid jogasse contra um time da Grécia lá na Champions. Todo mundo vai esperar que o Real Madrid ganhe com tranquilidade de 5-6-0. Se não ganhar, se ganhar do jeito que o Flamengo ganhou, vai ter vaias, vai ter crítica. O Flamengo já tinha jogado com o Tátira nessa Libertadores e tinha vencido só por 1-0. O Tátira não foi goleado, embora não tenha... Não, o jogo de abertura foi 1-0. O primeiro. E com sufoco, né? 1-0 lá. Foi um jogo difícil. Tátira finalizando mais. O Tátira que muda a sua maneira de jogar contra o Flamengo, bota uma linha de 5, não costuma fazer isso. O Tátira contra a LDU... A expectativa não é criada à toa, Eugênio. A expectativa criou o maior número de finalizações porque o Flamengo é muito maior que o Tátira. Até agora, foram mais de 30 finalizações contra a LDU, acabou perdendo o jogo, por outras circunstâncias, foi 3-2. O Tátira não pontuou, mas não teve nenhum jogo que foi molezinha contra ele na Libertadores. Ele vendeu as suas derrotas, perdeu contra a LDU na altitude com 2 gols no final da partida. Ele mostrou capacidade de dificultar, embora não de tirar pontos dos adversários. E ontem foi assim, mais uma vez. Agora, essa questão da gente criar expectativa, e o Rafa falava sobre o passado. Primeiro, hoje me parece que a gente já debateu isso aqui, o elenco do Palmeiras me parece mais forte do que o Flamengo, porque tem peças de reposição no mesmo nível em praticamente todas as posições. Ainda assim, o Flamengo é muito mais que o Tátira. Mas, claro que o Flamengo ontem não foi Flamengo e Palmeiras, ontem foi Flamengo e Tátira. Outra coisa, falar do retrospecto recente do Flamengo na Libertadores, foi eliminado pelo Penharol e pelo Olímpia nos dois últimos anos. Então não tem Penharol e Olímpia não dá pra comparar com o Tátira, desculpe. Mas o Tátira não ganhou do Flamengo. O Flamengo ganhou do Tátira. Sim. Eu estou colocando, esse time mais recente do Flamengo não tem tido... O Flamengo campeão em 19 da Libertadores suou para se classificar para as oitavas de final. Foi arrumar um 0-0 com o Penharol fora de casa na última rodada e depois ele cresceu de produção e chegou ao título. Libertadores não é brincadeira, é Libertadores. Eu esperava mais do Flamengo. Eu também esperava mais do Flamengo. Porém, eu achava que o Flamengo ontem... deveria ter tido maior qualidade na criação das jogadas. Agora, acredito que a pressão, o ambiente, a cobrança deixou o time excessivamente tenso, excessivamente nervoso. E você soma a tudo isso uma sequência de jogos que tem gerado desgaste. O Flamengo veio de uma decisão no domingo em que venceu o Palmeiras no Allianz. Perfeito. Venceu. O Flamengo vem de uma vitória importantíssima contra o grande rival dos últimos anos. Isso gera também uma coisa chamada desgaste físico, psicológico. Isso tudo a gente tem que somar e entender o que acontece dentro do campo. É criticar. Mas subverter o que aconteceu de fato, para mim é um problema. Porque a gente vai criar uma crise dentro de alguma coisa que está acontecendo. O Flamengo está classificado, o Flamengo está a 1 ponto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Agora, sim, precisa entender por que o ataque não rende o que se espera dele. Mas o torcedor Aí a gente vai procurar entender o que está acontecendo. Agora, Breiler e Prats, Abel Neto, Rafael Marques e Eugênio Leal falaram demais. Eu queria ouvir o Breiler. Não, mas o torcedor do Flamengo ontem no Maracanã vaiou, mas também não criou uma grande crise. Ali entendeu que o time passou um sufoco desnecessário na Libertadores e não é para passar. Então, para mim, não há questionamento ao trabalho do Filipe Luís. Claro que sempre vai existir alguns extremos que vão dizer que o técnico não presta, mas o ponto não é esse. O questionamento é, o Flamengo, com esse time,
e com o que produziu na Libertadores, não era para ter chegado na última rodada mais tranquilo? Era fundamental, porque o que o jogo foi condicionado ontem foi pelo aspecto mental, e aí realmente a pressão de cair, de ficar fora na Libertadores, ainda mais pro Táchira. Se o Táchira faz aquele gol, seria o primeiro ponto do Táchira em 15 jogos no Brasil na Libertadores. Porque só veio aqui e perdeu. Sim, mas o que eu entendo, eu discordo de algumas coisas do Eugênio, mas eu concordo com ele o seguinte: todos nós estamos usando sufoco porque teve sufoco mesmo, mas assim, o Táchira passou do meio de campo nos últimos 5 minutos do jogo. Foi o jogo inteiro o Flamengo em cima. Em relação à tensão do jogo, o Flamengo correndo algum risco de não se classificar, me parece que o drama está muito ligado a isso. Mas, assim, não ao Táchira ter incomodado o Flamengo. É isso. Não, mas o recorte são 5 minutos, mas 5 minutos em que o torcedor... Pareceram uma hora. Em que o torcedor do Flamengo sofreu como nunca antes. Na derrota para o Cruzeiro, na derrota para o Central Córdoba no Maracanã, não houve a carga de tensão desses 5 minutos finais. E 5 minutos que o Felipe Luiz precisa entender como os piores do time dele desde que ele chegou ao comando do Flamengo. Porque você flertar com um fracasso esportivo retumbante, que seria ficar fora da Libertadores na fase de grupos e ainda mais decidindo o último jogo no Maracanã contra o Táchira, seria algo que abalaria o trabalho dele. Sim, mas não aconteceu. Não, tudo bem, mas o ponto... Tem ali no final do jogo, tem desgaste físico, desgaste mental, tudo isso. O ponto é, Abel, e até os jogadores e até o Felipe Luiz não caíram nessa cilada ontem de ficar, não temos que olhar para o desempenho, temos que olhar para a classificação. Todos ali entenderam que o Flamengo não entregou tudo que poderia nessa Libertadores e por isso chegou a essa situação dramática. Vamos combinar. Mas eu acho que o pior não é o jogo de ontem. O pior é quando perdeu do Central Córdoba em casa. O jogo de ontem, tudo bem, quase levou um empate no final, mas só deu Flamengo. O outro time ficou só se defendendo, gente. Mas o jogo de ontem tá nesse contexto também. Porque se a gente olhar, Flamengo contra o Central Córdoba, nos 2 jogos... Os 2 jogos fez 1 ponto, não é isso? Não, mas e nos 2 jogos, não foi aquilo... foi dominado pelo adversário. Teve oportunidades para vencer o jogo e não fez. Contra a LDU, lá em Quito, teve oportunidade de ganhar o jogo. Não fez. Então, eu acho mais criticáveis esses outros jogos do que o de ontem. O de ontem teve drama por causa dos outros, que o Flamengo não fez o que tinha que fazer. Que ontem fez, ganhar. O de ontem, em alguns momentos, menos do que em outras partidas, o Flamengo também flertou com algo que tem sido crônico desse time, que é o preciosismo de muitas vezes querer chegar com a bola dentro da área, de trabalhar demais, de dar uma passada quando precisava talvez arriscar um chute. E isso o Felipe Luiz precisa assumir. São 6 gols em 6 jogos na Libertadores e todos contra adversários em que o Flamengo criou para vencer. Então o preciosismo cobrou a conta do Flamengo. Chegar a essa última rodada dependendo de uma vitória e quase flertar com um vexame, é muito do demérito do Flamengo em concluir jogos. Eu concordo com você, mas você concorda comigo que o Flamengo chegou assim, nessa situação preocupante na última rodada, por causa dos jogos anteriores, não por causa do jogo de ontem. Porque o jogo de ontem, o outro time deu um chute no gol. Aconteceu mesmo com o Botafogo, terça-feira. Exatamente a mesma coisa com o Botafogo. Mas e por que não... O Botafogo com uma menos, né? A diferença é que o adversário do Botafogo é mais difícil, né? Mas sofreu até o último minuto. E foi muito mais pressionado pela Universidade de Chile do que o Flamengo ontem. Você concorda ou discorda? O Flamengo chegou numa situação de risco de eliminação ontem, não por causa do jogo de ontem, por causa dos outros jogos. Fez 2 jogos contra o Córdoba, fez 1 ponto. Não ganhou da LDU. Então, mas o meu ponto é, isso não pode ser varrido para debaixo do tapete só porque se classificou. É preciso que Felipe Luiz, comissão técnica, jogadores reflitam e saibam que o Flamengo cria muito, mas não pode seguir desperdiçando tanta oportunidade. Concordo. Então é algo que o Flamengo olhar para o Palmeiras. Então, eu acho que assim, a questão do Flamengo é olhar para frente agora. Sim. Por que tem tido atuações abaixo do que se imagina que o Flamengo poderia ter? Então vamos ver. Quem é que não está jogando bem? Alguns jogadores não estão respondendo ao esperado. O Cebolinha, o próprio Michael, o Arrascaeta vinha muito bem nos últimos jogos, caiu um pouquinho de produção. O Pedro voltando de lesão ainda não é o Pedro de outrora. O Gerson, acho que também já rendeu mais no time do Flamengo. É questão individual, é questão coletiva.
Será que o Flamengo pode propor o jogo de uma outra forma? Ou está meio que previsível a maneira que o Flamengo ataca? É possível repensar a criação, a maneira de chegar ao ataque do Flamengo? Trabalhar com outras possibilidades? Eu acho que é isso que o Flamengo tem que olhar para o futuro e entender. Porque ali, ao dobrar a esquina, tem um Mundial de Clubes, do qual se espera muito, se tem uma expectativa, né, um sonho, que o Flamengo faça uma boa campanha. A gente sabe que para qualquer time brasileiro é difícil pensar em título. Mas, pô, de repente fazer jogos interessantes, jogos legais lá. E como é que é possível fazer isso? O futebol atual é suficiente para tal? Me parece que não. Que ele chega, acima de tudo, muito desgastado. Muito jogado, com muitos minutos nas costas e com o psicológico abalado. Então cabe também ao técnico, que a gente já falou aqui, é um técnico ainda muito jovem, saber lidar com a situação, tentar com pouco tempo que ele tem de treino, procurar alternativas, trabalhar a bola de uma maneira diferente, procurar outras maneiras de você propor o ataque. Eu acho que essa é a grande questão, tentar olhar para a coisa prática e entender por que poderia ser melhor e como tentar fazer a coisa melhor. Essa é a questão. O Prates quer responder a pergunta que está aqui embaixo. Responda, por favor, Prates. Flamengo não conseguiu ser malvadão em nenhum momento? É pra você essa pergunta, o pessoal fica meio assodado com esses termos, assim, de muita exaltação e tal, aí eu às vezes tento segurar um pouquinho a onda, mas o pessoal não se segura, às vezes é mais forte que eles, e eu entendo, obviamente. Responda a pergunta, para de enrolar. Não, acho que os companheiros falaram muito bem. Foi uma classificação em relação a nível de jogo. Uma coisa, Prates. Então, exatamente. Não fique em cima do muro. Não, deixa eu falar uma coisinha, Eugênio, espera um pouquinho. Flamengo, claro que está classificado. Quando sai o sorteio, a gente tem que voltar um pouco no tempo, Eugênio. Quando sai o sorteio, nós falamos quase que de maneira unânime aqui o seguinte, é um grupo acessível. O que é grupo acessível? Vai liderar a chave. Vai fazer, sei lá, 16 pontos, 15 pontos, 14. Assim. Exatamente. Porque o time realmente teve dificuldade em muitos jogos para fechar jogos em que ele foi melhor. O Central Córdoba foi muito bem. Foi muito bem o Central Córdoba. E o time passou em segundo. Então foi uma fase de grupos que esteve abaixo do nível que o Flamengo pode jogar. E já jogou com o Felipe Luiz em outro momento. Agora, qual é o alento para o rubro-negro agora? Para 2 meses a Libertadores. Mata-mata é um outro campeonato. Outra história. E que eu me dizia no auge que a Libertadores começa nas oitavas, lembra? Então, eu acho que para eles começava, mas não é para todo mundo. Não, e eu vejo a partir de agora um outro campeonato. Então, o que nós vimos até agora é uma referência do que se viu na fase de grupos. Acabou a fase de grupos. Vem aí uma outra Libertadores da América. Claro. E certamente o Flamengo classificando, vai ter uma avaliação do Felipe Luiz, que já certamente é feita, dia a dia. O que houve, pode chegar jogador, recuperar outros atletas, aperfeiçoar muito mais a finalização que o time criou em muitos jogos e não conseguiu compensar o número de gols e finalizações, como a criação que se apresentou ontem, não. Ontem já achei que tudo bem, teve muito chute, mas já não foi a mesma maneira de criar chances. As chances não foram tão claras assim como foi em outros jogos. Mas pela classificação, ok. Para completar, e antes de agradecermos ao amigo Rafael Marques, se um time ir mais ou menos, não ir tão bem na fase de grupos significasse tanta coisa, a Itália não teria sido campeã do mundo o Botafogo não era campeão no passado. Em 1982. Sim. Aí alguém vai dizer, o Abel tá dando exemplo lá de trocentos anos atrás. Tá bom, vamos dar o exemplo do ano passado. Se tropeçar na fase de grupos fosse um exemplo para tudo, o Botafogo não teria sido campeão no ano passado. Mas a fase de grupos do Flamengo foi abaixo do esperado. Se dar show na fase de grupos da Libertadores, se fosse certeza de título, o Palmeiras não teria 3, teria 7. Então vamos com calma, aqui nas oitavas começa tudo de novo. O Flamengo está classificado. Muito obrigado, Rafael Marques. Ventania lá, tô preocupado com o Rafael. Abraço, Abel, abraço aos demais companheiros. E tivemos hoje um ódio ao resultadismo, né? Não dá pra passar pano, meus amigos. O Flamengo tem que melhorar bastante, muito, se quiser manter esse planejamento de ser um time capaz de ganhar todos os títulos de 2025, que na teoria todos sabemos que é. Mas na teoria prática é preciso percorrer um trajeto, né? E depois da discussão sobre o comportamento da torcida, depois da discussão sobre a seriedade do Tátira, agora nós temos o calendário como mais um elemento a ser colocado no caldeirão da discussão que pode justificar o que acontece com o Flamengo. O elenco que o Flamengo tinha a obrigação de fazer uma fase de grupos melhor, e eu não estou falando sobre resultado, estou falando sobre qualidade de jogo. Um abraço a todos. Só para pontuar que foi citado pelo Rafa, então, não houve ódio nenhuma a resultadismo. Houve a tentativa de entender de fato o que acontece dentro de campo, sem querer criar tempestade em copo d'água. Resultadismo, o Flamengo ganhou. Vocês estão muito resultadistas hoje.
Eu sou um pouco, mas eu não sou muita referência quanto a isso. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que ontem venceu o Desportivo Táchira por 1-0, né? Gol de Léo Pereira aí, o zagueiro, né? Que mais uma vez ajudou aí o time do Flamengo. A classificação veio aí no sufoco, né? O Flamengo passou em segundo do grupo, onde um grupo a qual o Flamengo era favoritaço passar em primeiro, né? Ficou com os mesmos 11 pontos da LDU e do Central Córdoba, né, que perdeu para a LDU, e o Flamengo passou em segundo por conta do saldo de gol, aonde todos nós ontem estávamos aqui imaginando uma goleada do time do Flamengo para o fraquíssimo Deportivo Táchira, que não venceu ninguém, não ganhou de ninguém. Você vê aí nos últimos 5 jogos, 5 derrotas, né, para falar a verdade, acho que foi 7 derrotas consecutivas, e o Flamengo não conseguiu ali aplicar a tão sonhada goleada que a gente estava esperando dentro do Maracanã, diante da sua torcida, que após o primeiro gol já estava fazendo uma festa, e quando saiu o gol do zagueiro, fez um barulho ali que eu acho que até o Ancelotti se arrepiou, né, com essa torcida magnífica que é a torcida do Flamengo, mas mesmo assim não refletiu dentro de campo. Os caras não conseguiram, né, fazer aquilo que a gente estava esperando, porque no saldo de gol o Flamengo ficou atrás por um gol, né? Tanto que o saldo de gol do LDU foi 4, o Flamengo foi 3, e mesmo assim, se o Flamengo vence por 2-0, não conseguia passar a LDU por conta do critério de desempate em questão de vitórias. Então, o Flamengo deveria ter vencido por 3-0, que aí passaria em primeiro do grupo. O primeiro critério de desempate, que seria o saldo de gols, o Flamengo passaria a LDU. Mas é isso. Agora ficou no pote 2, pode pegar aí um grande time aí do pote 1, mas é isso, time grande não pode escolher adversário, não fez o resultado que todos estavam querendo, não fez o resultado que era para fazer. Um time que nem o Flamengo, nesse grupo, o Flamengo era para passar em primeiro praticamente invicto, né? Por mais que não passasse invicto, mas passasse em primeiro com folga, sem estar no último jogo dependendo, né, ali de resultados para poder passar. No último jogo que nem esse, contra o fraquíssimo Deportivo Táchira, o Flamengo era para estar jogando ali, né, sem muita intensidade, igual jogou ontem, com bastante vontade de fazer um gol, mas só que depois do gol acabou-se as forças do time do Flamengo, né? Mas é isso. Não sei qual é o objetivo do Flamengo esse ano, ainda não tem, né? Não temos noção do objetivo do Flamengo esse ano. Falaram que era brasileiro, parece que o brasileiro, né, se não fosse esse jogo do Palmeiras, a gente acharia que teria largado também. A gente tem que ver aí como é que vai ser na Copa do Brasil após o sorteio de segunda-feira, né? Quem vai enfrentar. E a Libertadores, parece que os caras largaram a Libertadores, não estão com aquele foco. Porque o Flamengo, quando quer jogar, a gente vê que no final de semana o Flamengo quis jogar, foi lá no Allianz Parque, venceu o time do Palmeiras, que não é um time ruim, é um time muito melhor do que o Deportivo Táchira, e aplicou um 2-0 dentro da casa do adversário. E ontem, dentro do Maracanã, não conseguiu aplicar um 3-0 ao fraquíssimo Deportivo Táchira. Então é complicado, mas é isso, temos que aceitar isso aí. Mas ainda bem que passou para a próxima fase, e agora vamos ver como é que esse Flamengo vai se comportar nessa situação de mata-mata, porque perdeu, tá fora. Agora é vencer ou vencer. Mas e aí, o que vocês acharam do jogo de ontem? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!